Liturgia da Palavra. Segunda-feira, primeira semana da Quaresma. Campanha da Fraternidade 2020 é a campanha do compromisso com os mais pobres, com os mais necessitados. E a gente já conhece o tema: fraternidade e vida, dom e compromisso. Vamos repetir mais uma vez: fraternidade e vida, dom e compromisso. É importante a gente lembrar, a gente repetir por quê? Porque nós devemos colocar em prática. A campanha da fraternidade não é um cartaz para ficar pendurado na parede. Ele é uma motivação, um meio, um incentivo à prática cristã. E o lema a gente já conhece também: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Lucas 10, 33 a 34. Se o cristão não tiver o olhar de compaixão que Cristo teve, conforme Lucas 10, 33, ele não está inserido dentro do projeto do Evangelho. A nossa vocação começa a partir do olhar de compaixão. Se nós tivermos um olhar de compaixão pelos mais necessitados, dali começa o nosso chamado verdadeiramente, porque o chamado que Cristo nos propõe é aí como está no cartaz, a Irmã Dulce dos pobres, a Santa Irmã Dulce dos pobres, que veio assumindo sua vocação a partir do olhar de compaixão por aqueles que necessitam. Hoje também no Evangelho, Mateus capítulo 6, verso 15. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Jesus vai nos ensinar, ensinando seus discípulos e a nós também, como se deve rezar. Já mostrara em outros meios, outras leituras que nós já vimos, que o modo como os fariseus rezavam não era o modo que agradava a Deus. E então vem a palavra perdoar. Jesus Cristo coloca no centro da nossa oração. Se nós não perdoarmos, em vão é a nossa oração. Até porque no Pai Nosso, que nós vamos ver aqui, hoje no Evangelho, está justamente a frase: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Que possamos trazer para nós hoje o propósito desta leitura e o que Cristo quer nos propor para nós. Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós de geração em geração. Desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Conferir Salmo 89, verso 1 seguinte. A palavra do Senhor exerce em nós a mesma ação que a água na terra. Deixemo-nos fecundar por ela nesta Eucaristia e aprendamos com o Mestre a atitude com a qual convém nos dirigirmos a Deus. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 10 a 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome.
todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Reza comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Reze comigo. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Reze comigo. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Conferir Mateus 4, verso 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Uma leitura hoje do Evangelho que vem nos preparar melhor para essa campanha da fraternidade, que vem nos preparar para aquele espírito de retiro que a gente precisa para a nossa reflexão, que vem nos sugerir como se deve rezar. E a campanha da fraternidade é esse momento em que a Quaresma nos prepara para a vinda do Senhor com oração, com penitência, e que é o jejum no caso, e também nos prepara com a caridade que devemos praticar conforme a campanha da Fraternidade 2020, que é a campanha do compromisso, como já falamos, com os mais pobres, que tem como tema fraternidade, vida, dom e compromisso, com o lema Viu
sentiu compaixão e cuidou dele. Lucas 10, 33 a 34. Com um cartaz que nós vamos mostrar mais uma vez, que é sempre bom de mostrar, porque se trata de uma irmã, Santa Irmã Dulce, uma santa brasileira, nascida em Salvador, que nos dá a alegria de mais um santo brasileiro, numa terra onde a Bahia, terra de muitos e muitos seguidores de Cristo, se fazem presente, e onde grandes vocações surgiram, e que esta aí nos dá uma demonstração de uma terra que realmente trouxe grandes vocações e que nos dá como um segmento também ao Evangelho, uma luz para nos dirigirmos até a Cristo. Mas, como Cristo falou no Evangelho, é necessário na nossa oração o perdão. Perdão, que quer dizer, se vós não perdoardes aos homens, como Cristo disse, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. E a Quaresma, ela nos sugere esse momento também de nos prepararmos, tirando todas as mágoas do nosso coração. É o primeiro preparo que a gente deve ter, na verdade, porque não adianta nós praticarmos nenhum dos atos da penitência da Quaresma sem o exercício do perdão primeiramente. Jesus Cristo mesmo dissera em outra leitura, em outro momento que nós já vimos, que antes de levarmos a oferenda para Deus, devemos nos reconciliar com o nosso irmão. Isso quer dizer não levar nenhuma mágoa dentro do nosso coração. Deus não se agrada da oração daquele que leva em consideração a falta do outro, com rancor e muitas vezes querendo fazer justiça com as próprias mãos, que não há justiça que a gente faça com as nossas próprias mãos. A verdadeira justiça é a de Deus. E nós devemos deixar na mão de Deus a justiça e perdoar, que é a nossa missão, porque assim como Deus nos dá a misericórdia, devemos também agir com misericórdia para aqueles que nos ofenderam. Como está hoje na leitura do Evangelho, onde Jesus ensinou o Pai Nosso e conclui: se não perdoardes, não sereis perdoados. A palavra do Senhor exerce em nós assim essa ação, como diz na primeira leitura, da água fecunda, da água que veio para fecundar a terra. Deus quer fazer fecundar em nós a sua palavra, a sua mensagem, fazer nascer em nós a verdadeira semente da palavra que vai nos dar frutos bons, como na Eucaristia nos apresentamos diante de Deus para receber Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E o Evangelho vem justamente nos propor o que na leitura de Isaías, capítulo 55, versos de 10 a 11, nos propõe. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim é a palavra que sair de minha boca, não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Deus nos dá tudo de bom, em outras palavras. Deus nos fecunda de todas as bênçãos. Então não é lícito recebermos todas as graças como Deus nos envia e retribuirmos aos irmãos de forma diferente. Se Deus nos dá o amor, é com o amor que devemos agir. Se Deus nos dá o perdão, é com o perdão que devemos agir. Se Deus nos dá a alegria, é com a alegria e o sorriso que devemos agir em direção ao nosso próximo. Deus quer fazer apagar as suas lembranças em nós. Ele não guarda nenhuma mágoa. Ele não guarda nenhum rancor de nós. Imagina se Deus guardasse um rancor da humanidade que peca em cima de pecado. Ou seja, desagrada a Deus, comete tantos ilícitos, como Deus agiria com uma humanidade que faz tantos ilícitos, quantos pecados que o desagrada. Mas Deus mostra o seu amor, seu perdão. Para que Deus nos mostra o seu perdão? Para mostrar que nós também, como devemos agir com nossos irmãos. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Muitas vezes
as nossas palavras, a nossa oração, ela precisa, em outras palavras, ser adubada com ações. É preciso, quando orarmos, colocarmos em prática os frutos da oração que Deus nos derramou, como diz na primeira leitura, como água que fecunda a terra. Se nós formos fecundados pelas graças de Deus, quando oramos, a nossa oração ela vai se mostrar justificável quando nos dirigimos para aqueles que mais necessitam, para aqueles que precisam da nossa ação. Como ontem nós falamos, a oração sem ação, ela é como se nós dessemos um prato vazio para aquele que está com fome. Nós precisamos unir forças na nossa oração, não para mostrar palavras, mas para mostrar ação a Deus. É assim que Deus quer. Em outras palavras, o Evangelho nos mostra como devemos rezar. Deus já sabe o que nós precisamos. Muitas vezes a nossa oração ela é movida até por preocupações de tudo que precisamos. Muitas vezes a gente enumera até quantos pedidos vamos fazer para Deus. Isso não é a oração que agrada a Deus. Deus ele quer que sejamos motivados, como aquela aridez que precisa da terra seca que precisa da água, que nós nos dirijamos a Ele também com aquela necessidade que precisamos de que Deus venha nos irrigar para que possamos fecundar, como um solo bem fecundo, germinar, fazer nascer em nós a árvore boa e os frutos que vão alimentar aqueles que mais precisam também, não só a nós. Deus quer nos santificar. Como diz, santificado seja o teu nome, Ele também quer nos santificar. Ele quer que o reino de Deus esteja em nós e que a vontade dele se realize, tanto no céu quanto na terra. Isso quer dizer que como Ele faz por nós, devemos fazer por aqueles que mais necessitam também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus nos alimenta, tanto da forma espiritual como da forma da nossa necessidade material. Por isso não devemos nos preocupar, como Jesus já dissera em outros momentos. Ele sabe do que precisamos, mas devemos nos preocupar com o versículo 12. O versículo 12 é a parte mais importante da oração. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. A oração do Pai Nosso, ela vai perder sentido se não cumprirmos o versículo 12 desta oração. Perdoar assim como nós fomos perdoados. Deus não deixará, como diz no versículo 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que possamos justamente pedir que Deus nos livre da tentação de guardarmos rancor, de não perdoar e de falar mal quem nos maldizem, muitas vezes, de sermos tolerantes, vamos dizer outras palavras, compassivos com aqueles que precisam da nossa compreensão. Como Deus também é compassivo e compreende-nos cada fase da nossa caminhada. Porque Jesus Cristo vai completar. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Ó Jesus, mestre de oração, faze-nos compreender que rezar não é cair na repetição de palavras vazias. Rezar é entrar em comunhão com o Pai Celeste, expressando-lhe nossos anseios profundos e essenciais, com a certeza de que nossa oração só será eficaz se for acompanhada com atitude de perdão. Amém, e amém, e amém. Vamos fazer a nossa comunhão espiritual rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença da Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia
as graças derramadas sobre mim. Ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação na nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, é muito importante o seu like para bem recomendar nosso vídeo, para que outros venham participar da nossa liturgia. Inscreva-se, toque no sino das notificações também, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus amigos e com seus queridos também. E aqui embaixo deixe o seu comentário, é muito importante seu comentário. E aqui vamos ver pessoas que compartilharam conosco alguma mensagem, algum comentário importante. Maria de Lourdes, paz e bem, boa noite, lindas imagens, obrigado. Se refere às imagens que colocamos muitas vezes na nossa homilia. Como nos faz bem ouvir e meditar sobre a palavra. Não sejamos um cego conduzindo outro cego. Obrigada, muito obrigada. Amém. Obrigado a você também, Maria de Lourdes, por sua participação, preciosa participação no nosso canal. Maria da Luz, boa noite, Paulo Maia e os seus familiares. Vou seguir a liturgia à noite, porque amanhã vou sair muito cedo. Senhor Jesus, manda teu Espírito sobre este canal durante esta quaresma. Protege Paulo Maia e os que rodeiam com o sangue de Jesus, que lava e purifica. Amém. Obrigado, amém. Que suas palavras se confirmem e que Deus te acompanhe também, que o sangue de Jesus te cubra. Maria da Luz Varela. Joana Dark, bom dia, Paulo Maia. Reze pela minha santificação e conversão e pela minha família também. Obrigado, Joana Dark. Ana Maria Oliveira, que a palavra de Deus nos dê força no corpo e no espírito também. Ana Maria Oliveira. E que o Senhor nos abençoe a todos que deixaram aqui um comentário, não falamos aqui, deixamos um coraçãozinho. Jesus te ama, Jesus te dá um abraço acolhedor. Obrigado pela sua preciosa participação e que Jesus nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo.